Pai do Senhor, povo de Deus, de volta aqui no nosso canal com mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Hoje eu vou falar sobre o dízimo, os dízimos, ou dízimos. A questão do dízimo pode influenciar na salvação do cristão, sim ou não? Ou seja, se o cristão não for dizimista, ele pode perder a sua salvação? É sobre esse assunto que é muito polêmico que nós vamos falar hoje aqui no nosso canal. Essa resposta eu vou responder no final do vídeo e mostrar a você na Bíblia. Eu peço que você fique até o final para que você aprenda de uma vez por todas a questão dos dízimos à luz da Bíblia. Se você deve ou não dizimar, se o dízimo é para os dias de hoje. E esta pergunta mais polêmica, no final eu vou responder sobre os dízimos. Eu vou falar também sobre o devorador, cortador, migrador e o pulgão. Isso é mito, que são demônios ou não? Vamos falar também sobre esse assunto. Vai ser um vídeo com estudo completo sobre a questão dos dízimos. Então eu já quero convidar você que se interessa por esse tipo de conteúdo a se inscrever aqui no canal, dar um like, clicar no sininho para receber as notificações. É muito importante que você dê o like, comente para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e repasse assim para mais pessoas, ok? Então vamos lá falar a respeito do dízimo. Em primeiro lugar eu quero destacar para você que o dízimo é um princípio atemporal de fidelidade a Deus. O dízimo é um princípio atemporal de fidelidade a Deus. O que quer isso dizer? Que o dízimo não tem nada a ver com tempo, com época. Porque muitos dizem, o dízimo ele foi estabelecido na lei. Então hoje a gente não deve mais dizimar, ou se dizimarmos, não é uma obrigação. As pessoas não podem dizimar por imposição. Então eu vou falar para você a respeito disso, se dízimo é obrigação, se tem que dizimar por imposição ou não. Tudo isso a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou lhe mostrar na Bíblia o dízimo antes da lei e o porquê que foi devolvido o dízimo antes da lei. Gênesis capítulo 14, dos versículos 18 ao 20, vai dizer: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Ainda não era Abraão, era Abrão. É interessante que ainda não existia nenhuma ordem, na lei, nem escrita em nenhum lugar. Não havia uma ordem de Deus que nós possamos ler na Bíblia, que houve diretamente para Abraão, para que ele dizimasse. Então, o que aconteceu aqui é que Abraão deu o dízimo voluntariamente. Aqui ele deu, aqui não foi nem devolução, aqui ele resolveu dar o dízimo, Porque o dízimo, apesar de não estar aqui prescrito em Abraão ou antes de Abraão, mas ele já é um princípio que nós vemos ao decorrer das Escrituras. No início lá, quando Deus coloca o homem no jardim e a mulher, Deus diz, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer dela nenhum fruto. Agora, da árvore da vida, sim, vocês podem comer. Ou seja, tem, além da árvore da vida, os outros frutos das outras árvores, tudo vocês podem comer. De todas vocês podem se alimentar. Mas da questão da árvore, do conhecimento do bem e do mal, esse fruto dessa árvore não, isso aí é meu.
isso aí vocês não podem tocar, eu não estou mandando vocês mexer, eu estou dizendo para vocês que vocês não podem se alimentar desse fruto. Então já é um princípio, aquilo que é de Deus, eu não devo mexer. Apesar de não haver uma ordem de se dizimar, de pegar 10% do que tem e entregar em algum lugar, e devolver em algum lugar. Mas já tem um princípio bíblico aí, desde o Gênesis, desde o início. E Abraão vem em Gênesis 14, 18 ao 20, depois de uma guerra que ele enfrentou com alguns reis, e vencer essas batalhas e livrar o seu sobrinho Ló. Ele pega tudo aquilo que ele conquistou dessas guerras, dessas pelejas, ele pega 10% disso e entrega de forma voluntária a Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Rei de Salém. Ele era também um sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque era pobre, Melquisedeque precisava, Melquisedeque estava passando necessidades. Não, ele era um rei. Ele era um rei de Salém. Então eu nunca vi um rei pobre, um rei passando necessidades. Ele era uma autoridade na sua terra, ele era a maior autoridade na sua terra. Mas além de rei, de monarca, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. É interessante que o dízimo aqui é uma expressão do reconhecimento de que Deus é quem concede a vitória. Abraão reconheceu: quem me deu a vitória nestas guerras não foi a minha capacidade, não foi porque eu treinei bem os meus soldados, mas foi Deus que me deu estas vitórias. Por isso eu vou pegar 10% de tudo aquilo que eu conquistei nessas batalhas e vou devolver, vou entregar a Melquisedeque. Não existia um templo, não existia um templo para que se cuidasse, não existiam pessoas que se agrupavam para fazer um trabalho social. Existia um rei, mas esse rei também era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, antes de Abraão vir trazer os dízimos, Melquisedeque trouxe pão e vinho, ou seja, ele estava preparando, antes de Abraão vir, pão e vinho para Abrão. A gente fala Abraão por costume, mas o nome ainda era Abrão. Então, quando ele está preparando pão e vinho, tudo isso é simbólico. É o trabalho sacerdotal. O sacerdote até hoje, apesar de alguns dizerem que o sistema sacerdotal acabou, não é como era antes, depois, como foi estipulado na lei. Mas um pastor é um sacerdote. O pastor é um sacerdote, mudou algumas questões. Hoje, na graça, mudou, mas um pastor continua sendo um sacerdote. Aquele que leva o povo a Deus através das suas orações. E além de sacerdote, o pastor também pode ser profeta, de trazer a mensagem de Deus ao povo, principalmente aqueles que são mestres, que pregam a palavra de Deus, que são usados por Deus na ministração, que é a maior profecia. São profetas, eles trazem Deus ao povo. Então, além de serem sacerdotes, são profetas. E ainda podem ter, além de dons ministeriais, outros dons espirituais. Nós estamos na graça e cremos. Eu sou pentecostal, nós somos pentecostais. Acredito que a maioria dos que assistiram esse vídeo são pentecostais. Outros não, e nós respeitamos. Então, veja que o pão fala do alimento, da palavra de Deus, que é alimento. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O vinho fala da alegria. O vinho na Bíblia é alegria. Então o sacerdote está preparando ali o alimento, a palavra, trazendo para os dias de hoje. O pastor está orando, está lendo, está estudando para trazer uma palavra de Deus para as pessoas. E esta mesma palavra já é uma junção com a representação do vinho, que é a alegria, porque a própria palavra já traz a alegria, tira a tristeza, manda embora a tristeza. Depois da palavra, quantas pessoas não são alimentadas e ficam felizes, que chegaram tristes na casa de Deus. Então, Abrão
Ele aqui expressa o seu reconhecimento que Deus foi que lhe deu vitória. E Melquisedeque aqui tipifica Cristo. Ele é um tipo de Cristo. Só é você ler Hebreus capítulo 7, que você vai ver que a Bíblia não mostra a genealogia dele, a Bíblia não mostra o nome do pai, da mãe, de que genealogia ele veio, nada. Não é porque ele não tivesse, é claro que ele tinha pai e mãe, mas por que a Bíblia não mostra? Porque ele é um tipo de Cristo. Ele representa Jesus, o sacerdote eterno. Então isso aqui é muito tremendo. Só essa parte dava para a gente falar o vídeo todo. Esse vídeo vai ser longo, vai ser completo, no mínimo de meia hora. A gente vai falar totalmente sobre o assunto do dízimo para tirar suas dúvidas completamente hoje. Então, para fechar essa questão aqui de Abraão, o dízimo é mais antigo que a lei, é uma prática de fé e honra a Deus. Então essa desculpa que dízimo só era na lei não cola. Isso é desculpa esfarrapada de pessoas avarentas, de pessoas que não têm amor pela obra de Deus e que não têm coragem de reconhecer as necessidades da casa de Deus. Essa desculpa também de falar que existem muitos pastores que vivem no luxo e as ovelhas que vivem sofrendo, isso também é desculpa. A gente aqui no Nordeste fala que desculpa de amarelo é comer terra. Isso é desculpa. Porque esse luxo que alguns pastores vivem, isso não é a realidade da maioria dos pastores do Brasil. Então isso é conversa fiada e desculpa. Se você não concorda em dizimar em uma igreja, em um ministério grande, que o pastor vive no luxo, porque você não procura uma igreja pequena. A maioria das igrejas no Brasil, os pastores estão passando aperto, dificuldade de pagar aluguel da igreja, da sua casa pastoral onde ele mora. A maioria das igrejas do Brasil, os pastores não têm sequer um salário mínimo, passam dificuldade financeira, às vezes até privações. Então isso é hipocrisia e avareza. Isso é avareza. É por isso que Jesus falou que ninguém pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a Mamon. Quem é Mamon? Mamon é o Deus do dinheiro, Deus com D minúsculo. Mamon é um demônio que faz a pessoa amar o dinheiro, e as pessoas pensam que amar o dinheiro, né, é a pessoa beijar o dinheiro, ficar olhando para ele, se ajoelhar na frente do dinheiro. Não, você não ter coragem de dizimar, você já está mostrando que o seu maior tesouro é o dinheiro e não Jesus. E não a palavra dele que ordena dizimarmos antes da lei. Eu vou chegar na lei e vou para a graça. E provar na Bíblia que o dízimo ainda é válido. E vou mostrar para você no final se o dízimo interfere ou não na salvação da pessoa. À luz da Bíblia. Pode-se ir para o inferno por não dizimar? Sim ou não? Eu vou mostrar para você. Mas antes de agora ir para o segundo ponto, eu quero convidar você que quer aprender sobre escatologia bíblica, estado intermediário, onde estão os mortos, estado eterno. Você que quer aprender sobre arrebatamento até a consumação dos séculos, adquirir agora o meu curso Escatologia Descomplicada. Aqui embaixo na descrição e também no primeiro link fixado vai estar o curso Escatologia Descomplicada, que você pode adquirir por apenas R$ 49,90. Todo em videoaulas, com 8 módulos e ainda muitos bônus para você. Só é clicar no link. Se você gosta de ler e quer adquirir o nosso e-book, eu tenho o e-book Os 7 Selos do Apocalipse e também tenho o e-book O Fim Vem sobre os 4 Cantos da Terra. Os 7 Selos do Apocalipse eu trato sobre os selos, de um por um, e O Fim Vem sobre os 4 Cantos da Terra eu trato mais ou menos o que eu falo no curso, só que o curso é mais extenso, é mais explicado e é em videoaulas. Nesse e-book eu falo também do estado intermediário até o fim de todas as coisas. Então, o e-book Os 7 Selos do Apocalipse custa R$ 9,99. O e-book O Fim Vem sobre os 4 Cantos da Terra custa R$ 14,99. Os e-books você pode adquirir direto comigo pelo WhatsApp, fazendo o Pix, e eu mando para você na hora, de forma instantânea. Você pode imprimir. Agora o curso, você vai ter que entrar no link, tem uma plataforma onde você vai realizar o pagamento, tem lá as formas de pagamento, totalmente seguro. Você tem 7 dias no curso para devolver se não gostar dele, né? Algumas aulas só serão liberadas depois que passar os 7 dias, você não vai poder assistir tudo e nem vai ter tempo, dentro de 7 dias, de assistir todas as aulas, que são muitas, ok? Então, clica aqui embaixo e se quiser adquirir os e-books, entre em contato comigo, tá? Aqui embaixo está o número do meu WhatsApp. Se você quiser comprar o curso, clica no link. Se quiser tirar dúvidas, fala comigo diretamente também no WhatsApp, ok? Vamos continuar. Segundo ponto, dízimo na lei. O dízimo na lei é um mandamento divino para Israel.
Levítico capítulo 27, versículo 30, diz também: todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Então tinha que se dizimar de tudo, da semente do campo, do fruto das árvores, de tudo, de tudo. Aí eu vou falar dessa questão também de alguns que dizem: dízimo era alimento, dízimo não era dinheiro, e tal, e coisa. Abrão dizimou dos utensílios da guerra, ali tinha ouro, ali tinha muita coisa valiosa. Já que no dízimo, na lei, está se falando para a questão de agricultores, pessoas que plantam, que vivem da plantação. O que é que eles vão dizimar? Se ainda havia aquela questão de troca de alimento, um plantava uma coisa, um plantava outra, né? Então havia ainda aquela troca. Não era um tempo que o mundo era todo monetizado com moeda, né? Já na época de Jesus, quando a gente vai já para a época de Jesus, já tem diversos tipos de moedas, talentos, denários e tantos outros. Quando Jesus está ali no templo olhando o pessoal ofertando, ele vê a viúva. O que foi que a viúva colocou lá no local das ofertas, no gasofilácio? O que foi? Foi feijão, foi arroz, foi o que a viúva colocou? Foram as moedas que ela tinha. Então isso é outra hipocrisia, que as pessoas que são avarentas ficam conversando miolo de pote. Eu sou nordestino, então eu falo numa linguagem bem rasteira mesmo. Fico conversando miolo de pote, mas dízimo era alimento, mas dízimo era comida, mas dízimo era não sei o quê. Você é agricultor? Pastor, eu sou agricultor. Mas você pega em dinheiro ou não? Pega. Pronto, 10% de tudo que você receber, de toda a renda, está escrito em Provérbios, Salomão falou, 10% é para a casa de Deus. Você também não deve pegar 10% e dar à pessoa que está passando fome, que está precisando. Biblicamente não. Tem que ser devolvido na casa de Deus, esses 10%. Não é para levar para alguém que está precisando, nada disso. Tem que ser feito da forma que a Bíblia manda, e eu vou chegar lá, em Malaquias, onde declara melhor todos os detalhes do dízimo. Vou para o Novo Testamento ainda, pode ficar tranquilo que a gente vai chegar lá. Mas a gente ainda está na questão da lei. Deuteronômio capítulo 14, versículos 22 e 23. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Olha aí a ordem. Aqui ainda é claro que é fruto da semente, é para quem é agricultor, para aprender a temer o Senhor todos os teus dias. O dízimo na lei também demonstrava e ainda hoje demonstra que você teme a Deus. Se você não dizima, você não está temendo a Deus nessa área, na área das finanças. Você não entende o verdadeiro sentido do dízimo, mas hoje você vai entender. Eu vou pular um pouquinho, que mais na frente tem coisas muito interessantes aqui. Deus instituiu o dízimo como parte da lei para sustento dos levitas, órfãos, viúvas e estrangeiros. Na lei, o dízimo tinha essas finalidades. Isso aqui é lei. Sustento de levitas. Os levitas eram uma tribo que não ficaram com terra nenhuma quando as terras foram divididas, mas o que eles receberam foi o trabalho de cuidar do templo, e também recebiam dos dízimos para sustento deles. Isso é lei. Aí vem ajudar órfãos, viúvas e estrangeiros. Essa era a finalidade dos dízimos na lei. A lei vai trazer a instituição do dízimo de forma literal e vai detalhar como é para ser devolvido os dízimos e para que é para ser usado os dízimos. Repito, isso é lei. Daqui a pouco a gente vai para a graça. O dízimo era sagrado e visto como uma devolução ao Senhor, não uma doação. Na lei era assim, ainda hoje continua sendo. Dízimo não é doação, queridinho. Então tem muita gente que diz: eu estou ajudando tanto o pastor. Ou sai de uma igreja e diz: eu ajudei tanto o pastor naquela igreja. Ajudou em quê? Não, que eu era dizimista. E o dízimo é para o pastor, é? Quer dizer que o pastor pega todo o dízimo para ele. É assim que funciona? Não, o dízimo é para o Senhor.
pastor, mas Deus precisa de dinheiro? É claro que não. Mas Deus não vai mandar anjo jogar dinheiro na cabeça de pastor para pagar as contas da igreja, para a sobrevivência do pastor, que biblicamente o pastor tem direito a salário, sim. A gente tem um vídeo aqui falando especificamente sobre isso, não dá para a gente entrar nisso também, senão vai ficar muito longo o vídeo, mas tem direito. O próprio Paulo deixou claro isso. Teve momentos que Paulo recebeu ofertas, sim. Ele tinha uma profissão, mas não dava para viver todo o tempo trabalhando, fazendo missões. Tinha hora que tinha que se dedicar só a missões. Como é que ele ia comer? Como é que ele ia sobreviver? Mas ele mesmo, Paulo, a gente entende quando lê as epístolas dele, que ele não quis ser sustentado constantemente pelas igrejas. Mas ele tinha esse direito, porque ele falou e deixou claro que é um direito. E ele disse que não era aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. E ele disse que não era ele que estava assistindo aquilo, era Deus, era o Senhor. Aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Mas vamos continuar, o assunto não é esse. O dízimo era uma forma, na lei, de dependência contínua e sustento da obra de Deus. Ainda hoje continua. É você mostrando que é dependente de Deus continuamente. Quando a pessoa não dizima, ela está demonstrando através das suas atitudes. Ela pode falar, blá, 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 mas através das suas atitudes ela está demonstrando que ela não confia em Deus nessa área. Se ela pegar 10% de tudo que ela ganha, vai fazer falta. Então ela ganha aquele dinheiro porque ela tem saúde, que ela trabalha, que trabalhou muito, agora está aposentado, está aposentada, porque é muito esperto, é um grande empresário, uma grande empresária. Não é Deus que está dando. Pode falar que é Deus que me dá, mas você não demonstra isso com as suas atitudes. Jesus disse que esse povo me honra com os lábios, mas o coraçãozinho está longe de mim. Você não tem atitude, você não pratica o que a palavra manda. Pode falar o que for, não é dizimista fiel, é avarento, é avarenta. Tem que tirar essa avareza do coração. Dízimo é bíblico. Assim como é pecado roubar, matar, adulterar, também é pecado não dizimar. Está claro na Bíblia. Eu vou lhe mostrar mais para frente. O dízimo depois da lei. Vamos lá para o dízimo depois da lei agora. É uma aula completa sobre dízimo aqui hoje. Mateus 23, 23. Texto muito conhecido e alguns batem contra, querendo distorcer o texto, mas o texto é bem claro aqui. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Olha que interessante. Jesus aqui, ele está pregando a sua palavra e Jesus está passando, numa fase de translação, podemos assim dizer, da lei para a graça. Ele poderia fazer como ele fez com a guarda do sábado. Porque quem defende a guarda do sábado, todo respeito para você, mas Jesus não guardava o sábado. E também não mandou ninguém guardar. Dos 10 mandamentos, foi o único que Jesus deixa claro no seu ministério que nem ele guardava, nem mandava ninguém guardar. Porque como é que Jesus vai, cura um paralítico no dia de sábado em Marcos capítulo 5, ou João capítulo 5, melhor dizendo. Ele cura aquele paralítico e diz para ele: levanta o teu leito e anda. Ele botou o leito nas costas e andou. Ele não podia fazer aquilo no sábado, segundo a lei. Os fariseus não aceitavam nem que Jesus curasse no sábado. Para eles nem podia. A lei também nem dizia isso, mas eles já exageravam. O hipócrita é assim, não pode fazer nada no sábado. Agora, se você for estudar a lei mesmo, detalhadamente, você vai ver que se na lei levantasse um peso equivalente a um controle remoto, você tem um controle remoto na sua casa, se levantasse um peso equivalente a um controle remoto, quebrava a guarda do sábado. Sabe quantas pessoas conseguiam guardar o sábado na lei? Nenhuma. Nem consegue guardar hoje. Mas por que foi dada a lei?
Porque tinha esse mandamento na lei. A lei cumpria um propósito de ordenanças rígidas. Se a lei tivesse funcionado, para que Jesus veio? Jesus veio fazer o que aqui? Vamos continuar na lei, olho por olho, dentro por dentro. É para guardar o sábado, vamos fazer o restante também. Matou, morreu, deu tapa, leva outra. Jesus disse, não, se levar uma tapa, dá outra face. Claro que isso é outra questão, que não é literal, eu também não vou trazer a hermenêutica aqui por causa do tempo. Então Jesus não guardava sábado, nem mandava ninguém guardar. Mas quando vai falar de dízimo, Jesus fala a favor. Naquele período de translação da lei para a graça, Jesus fala a favor e já estamos no Novo Testamento. Aqui é Mateus, aqui não é Velho Testamento não. É o período da translação, está mudando de dispensação. Jesus já está ensinando que o dízimo é para continuar. O que Jesus repreende aqui não é a questão de dizimar. Veja que ainda tinha muita agricultura na época, apesar de já existir moedas, ainda se dizimava de plantação. Ele fala de hortelã, endro, cominho. Mas a questão é que eles dizimavam disso e eles estavam desprezando os escribas e os fariseus, porque eles eram hipócritas. Eles estavam desprezando a misericórdia, eles não tinham o juízo, a questão da justiça, eles não tinham misericórdia das pessoas, a fé que eles não acreditavam em Jesus. Eles não tinham fé. Então Jesus disse, deveis, porém, fazer estas, plural, estas coisas, sem omitir aquelas. Quer dizer, dizimar da hortelã, do endro, do cominho, é importante. Agora, juízo, misericórdia e fé também é importante. Não dá para fazer uma coisa e não fazer outra. Quer ir para o céu? Teu dízimo não vai comprar a salvação. Ah, eu não vou nem para a igreja, não obedeço a palavra. Já teve gente aqui na nossa igreja que só mandava dízimo, nem vinha. Achava que estava tudo resolvido. Não, não está não. O maior dízimo que nós podemos dar é o nosso tempo, é a nossa vida entregue a Deus. Então tem gente que também acha que com o seu dinheiro vai comprar a salvação, vai comprar Deus. Eu mando o dízimo para a igreja, está tudo resolvido. Não está. Se você não obedecer os outros princípios da palavra de Deus, você vai para o inferno com dízimo e com tudo. Você pode jogar rios de dinheiro na igreja, na cabeça do pastor, na conta da igreja, nas mãos do pastor da igreja, que a maioria da igreja não tem nem conta. Tem tantas igrejas no Brasil que nem CNPJ tem, porque os pastores não têm condições nem de pagar um contador mensalmente, mas a grande mídia só mostra os pastores que estão vivendo no luxo. Então a grande mídia só mostra os pastores que estão vivendo no luxo, com muito dinheiro, com jato, com avião, e a grande mídia só mostra isso, e o diabo trabalha na mente das pessoas. Tá vendo? Pastor é tudo ladrão, pastor é tudo ladrão. E tem um monte de evangélicos, de crentes, como foi pregado ontem aqui na nossa igreja. Crentes do jeito do mundo, não é crente em Jesus, cristão de verdade. E fica, tá vendo aí, pastor é ladrão. A pessoa está numa igreja, está utilizando de tudo da igreja. Tem um ventinho para ventilar ele, tem uma aguinha gelada, tem banheiro, tem igreja que tem um local para as crianças, tem um gasto, é um custo para sustentar aquilo mensalmente, mas a pessoa está lá na igreja, usufruindo de tudo isso e está dizendo, pastor é ladrão. Eu não vou dizimar, eu não sou dizimista, porque não sei o quê. Qualquer coisinha é uma desculpa para não dizimar. Eu não dizimo porque o pastor é assim. Eu não dizimo porque não sei o que lá. Eu não dizimo porque tem que fazer... Tem gente que quer dizimar e quer dizer o que é que tem que ser feito com o dinheiro. Irmão, você não está sendo fiel a Deus, não. Você está devolvendo um dízimo, mas você não está soltando ele totalmente. Você está tipo segurando um lado do dinheiro e o outro dinheiro está na mão do pastor. Vai para cá, pastor. É para fazer isso aqui, pastor. O senhor tem que fazer isso com o dinheiro. Tem que fazer isso. Se não fizer isso, eu retenho. Ou eu paro de dizimar, ou eu não vou dizimar o certo. Eu vou dar uma metade aqui. Então não vai ser nem dízimo mais, vai ser uma oferta. Vamos dizer, se o dízimo da pessoa era 200, o pastor não está fazendo o que ela quer com o dinheiro, ela vai só agora ofertar 100 e dizer que está dizimando, mas não está. Porque quer controlar o dinheiro da igreja, e quem controla o dinheiro da igreja é pastor, nem o tesoureiro controla. É o pastor, dependendo do estatuto da igreja, tem compras que vão ser feitas, que tem que ser toda a diretoria que tem que reunir e assinar, depende do estatuto de cada igreja. Mas um membro, um obreiro, a pessoa que dizima, não pode querer controlar o dinheiro da igreja.
Isso é outro tipo de gente avarento que tem dentro das igrejas, que precisa ler a Bíblia e entender o que realmente é o dízimo. Não entenderam ainda o que realmente é o dízimo. Ah, mas o pastor é ladrão, o problema é dele. Ele não vai para o céu. Mas você que está sendo fiel a Deus, vai. Ah, mas o pastor faz isso com o dinheiro, está errado. Mas o pastor faz isso com o dinheiro, está errado. O problema é dele, ele vai prestar conta a Deus. Agora você que está sendo fiel a Deus, está sendo abençoado em todas as áreas da sua vida. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Em que áreas o dízimo traz bênção ou reter o dízimo traz maldições. Eu vou chegar lá. Ó, Jesus confirma o dízimo aqui como prática correta, mas condena a hipocrisia de fazê-lo sem o coração voltado a Deus. É o que Jesus faz em Mateus 23, 23. O Novo Testamento não cancela o dízimo, mas o coloca no contexto da justiça, misericórdia e fé. Ou seja, o dízimo tem que andar junto no Novo Testamento com justiça, misericórdia e fé. Não adianta só dízimo, se não tiver justiça, misericórdia e fé, para ser salvo. Agora a pessoa que só dizima, o dízimo vai cumprir uns princípios na vida da pessoa, mas a salvação sem justiça, misericórdia e fé não existe. Não existe. Depois eu vou entrar na questão da graça. Ah, a salvação é pela graça, tá, então não precisa dizimar. Eu vou entrar lá, se interfere na salvação ou não. Hebreus 7, 8 e 9. E aqui certamente tomar dízimos, homens que morrem ali, porém aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, por meio de Abraão, agora é Abraão, até Levi, que recebeu dízimos, pagou dízimos. Então aqui fala de Abraão até Levi, que aí já vem a tribo dos levitas, que recebe dízimos, pagou dízimos. Aqui fala que eles recebiam, os levitas, mas eles também pagavam dízimos. Fala dos dízimos dos dízimos. Eles recebiam lá no templo, que eles cuidavam, os dízimos das pessoas, como mandava a lei, mas a própria lei também mandava eles dizimarem. Eram os dízimos dos dízimos. Eles recebiam tanto, trazendo para uma linguagem atual, de salário, os levitas. Naquele salário deles, eles pegavam 10% e devolviam no templo. Isso aí, é claro que na época era da agricultura tal, depois, já na época de Jesus, já vem tanto a agricultura como moedas e assim sucessivamente. O tempo foi mudando, né? Então se você hoje tanto pega em dinheiro, recebe, né, o seu salário financeiramente. Pastor, eu sou agricultor também, tem coisa que eu não recebo dinheiro, mas eu planto, eu colho. Se você quiser, é bíblico. Tá errado, não. Traz os 10% da banana que você planta, da laranja. Traz para a casa de Deus. Vai abençoar a vida do pastor, a família do pastor. O pastor vai ajudar alguém que está precisando fazer trabalho social. Devolve os 10% para a casa de Deus. Agora não fica com esse blá 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 que no Velho Testamento, na lei, era só plantação, era só fruta, era só comida, não sei o que, então não era dinheiro, então não precisa ninguém dizimar dinheiro. Não, é 10% de tudo que vem às suas mãos, de tudo que você recebe. Tudo. Se você é um empresário ou empresária e investe algo, todo mês você já dizimou daquilo que você recebeu, o que você pegou emprestado ou vendeu algo para investir, dizima daquilo ali os 10%, biblicamente deve se dizimar. Aí você vai investir numa empresa, em algo, e agora o que é que você vai dizimar? O lucro. Você só vai dizimar do lucro. Todo mês aquilo que for lucrado, você vai dizimar. Você não vai dizimar do bruto, é do lucro. Pronto, a gente vai estar tirando muitas dúvidas aqui sobre o dízimo. Então, o princípio do dízimo, quando a gente vai ver, ele transcende a lei levítica. Ele não fica só lá na lei, não para na lei. O autor da carta aos Hebreus reafirma a autoridade sacerdotal de Melquisedeque e conecta o dízimo com Cristo. Há uma conexão.
Começou lá em Melquisedeque, mas hoje na graça, na nova aliança, na época de Cristo Jesus, como diz o próprio escritor aos Hebreus, que antes Deus falou através de profetas e tal, agora fala através do seu Filho Jesus. A graça é Jesus, quem fala na igreja é Jesus. É Jesus que está falando. Então, o dízimo é para ser entregue, porque o sumo sacerdote hoje é Jesus. Jesus é o pastor dos pastores. Mas também não tem esse negócio de dizer que não existe pastor, que pastor é só Jesus. Não, leia Hebreus, Efésios, melhor dizendo, 4:11. Está lá os dons ministeriais e entre eles pastores, no plural. Deus deu pastores, pastores. Se alguma igreja não quer usar o título de pastor, usa ancião, seja lá qual for, de toda forma está pastoreando, a não ser que não tenha ovelha lá nessa igreja, tenha bode. Se tiver ovelha, está pastoreando, ainda que não queira usar o título de pastor. Mas esse título de pastor é bíblico e não é só um título, é um dom ministerial. Não é todo mundo que quer ser pastor que vai ser. É aqueles que Deus chama, que Deus deu o dom, que Deus escolheu para ser pastor. Vamos lá, o dízimo permanece como princípio de honra ao Senhor. E agora, com mais consciência e coração sincero, tem que ter uma consciência maior, porque agora não tem uma lei que lhe obriga, ou você faz, ou você dizima, ou a lei está aqui, ó, obedece, obedece. Não tem mais isso. Nenhum pastor vai ficar pegando no seu pescoço, lhe obrigando, tá uma arma na sua cabeça, você tem que dizimar. Não, os pastores só ensinam, ninguém é obrigado hoje por lei a dizimar. Então hoje sim é mais uma questão de consciência, de um coração sincero, de obediência a Deus. Mas não deixa de ser uma ordem bíblica, e as ordens bíblicas não é porque a gente está na graça que não deve ser obedecida, não. Muito pelo contrário, quando o Velho Testamento fala de adultério, na lei, adultério só é quando se tinha relação sexual, conjunção carnal. Quando Jesus vem falar de adultério, ele fala que se olhar para uma mulher e desejar ela, já adulterou com ela. Então tem a participação dela, porque se o homem olhou e desejou, se há um ponto de haver um desejo sexual, né, que transladou só o ver, é porque certamente aquela mulher estava com algum tipo de roupa que chamou a atenção, que despertou nesse homem um desejo sexual. Então os dois pecaram. Não pecou só quem desejou, pecou também a mulher pela forma que ela estava vestida, para já trazer um desejo sexual nos homens. Isso é pecado também. Quarto lugar. Agora eu vou falar da questão do devorador, cortador, migrador e do pulgão. Os inimigos da colheita. Está em Joel capítulo 1, versículo 4. O que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, comeu o locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Aí Malaquias 3:11 diz: por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da vossa terra. Então, esses inimigos espirituais representam formas de destruição das bênçãos de Deus, especialmente ligados à desobediência e infidelidade. Então, eu vou falar agora da atuação de cada um deles. Aí você vai dizer: ah, mas lá em Joel está falando do cortador, migrador, pulgão, são animais. São, eu vou explicar aqui. Mas tudo isso translidera para o espiritual. Translada, melhor dizendo, para o espiritual. Assim como a gente lê Isaías 14, a gente lê lá no livro do profeta Ezequiel, quando fala do Lúcifer, né, que a Bíblia não tem o nome Lúcifer, mas a gente sabe que está falando do anjo de luz, que se transformou em diabo. No sentido literal lá, não está falando do capeta, não, que era o anjo de luz. Não está falando de algo daquele tempo, de alguém naquele tempo. Mas é profético, a Bíblia é profética, ela fala de algo atual e já falando de alguém no futuro. Então esse texto aqui de Joel e de Malaquias está falando de animais daquela época, mas também está apontando para o mundo espiritual. Tem demônios com esses nomes e que atuam nessas áreas. Então devorador, cortador, migrador e purgão são 4 principados. Então, os principados, eles dão ordem, eles têm legiões de demônios perigosos que trabalham em favor dele. Os principados não incorporam,
não manifesta, um corpo humano nem suportaria um principado, porque são demônios muito poderosos e eles têm legiões de demônios trabalhando a favor dele. Então vamos lá, devorador representa perdas constantes, sem explicação. Exemplo, o dinheiro que some, colheita que fracassa, é o devorador que faz isso. Aí vem, outro dia eu posso fazer um vídeo só falando deles de forma mais específica, como cada um age junto com as suas legiões que trabalham para eles. Vem o cortador, que era uma lagarta na época, atua interrompendo ciclos de crescimento, corta promessas em andamento. Então a pessoa tem algo para receber, está crescendo, mas deixa de dizimar, o cortador vem, pá, corta, interrompe aquele ciclo de crescimento, e aquilo que estava para vir, as promessas que estavam para chegar, para. O cortador entra no meio e corta tudo, para tudo. Isso é um principado que tem legiões de demônios que trabalham para ele. Aí vem o migrador, que era migrador gafanhoto, mas fala de uma legião de demônios, fala de um principado que tem legiões de demônios que trabalham para ele. Qual a área? Vai de um lugar a outro, simboliza instabilidade e repetição de perdas. A pessoa vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro. Não tem um paradeiro correto, não tem, é tudo incerto. Vai ser melhor aqui, vai ser melhor ali, vai ser melhor aqui, vai ser melhor ali. E é só perdas. Mas rapaz, por que não dá certo? Por que não anda? Por que não vai? O migrador tem um principado que tem demônios trabalhando contra a tua vida, que está migrando o que você tem e o que você ganha. Aí vem o pulgão. O pulgão ele trabalha de forma oculta, minando a raiz da prosperidade. É um animal que comia a raiz, né, das plantações. Então ele vai lá no centro da tua prosperidade, na raiz da prosperidade. Ele vai sugando, minando a raiz. A raiz é onde recebe os nutrientes para a árvore dar os frutos. Mas o pulgão vai lá sugar, não deixa você prosperar, não deixa você crescer. Então a fidelidade a Deus com o dízimo é uma arma espiritual contra esses espíritos devoradores. Então o dízimo não é apenas parte da lei, ele é um princípio espiritual e eterno. Desde Abraão até os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, ele aparece como forma de honrar a Deus. A infidelidade abre brechas espirituais para a ação do devorador e os seus aliados, que são os principados que acabei de citar. A fidelidade no dízimo é uma aliança de provisão, proteção e honra ao Senhor. Então esses demônios aqui, devorador, cortador, migrador e pulgão, não adianta você orar mandando sair da tua casa, da tua vida, as legiões que trabalham para ele. Sai devorador, sai cortador, sai migrão, sai migrador, sai pulgão, sai, vai embora, sai da minha vida financeira, sai da minha vida. E não é só vida financeira não, eles trabalham na vida emocional, eles trabalham na vida sentimental, eles trabalham na vida espiritual. O dízimo influencia em tudo. Dízimo e oferta faz parte da glorificação a Deus. A Bíblia fala sobre isso, não dá para a gente citar todos os textos bíblicos aqui. Não dá. Mas Paulo, quando vai falar de oferta, em 2 Coríntios capítulo 9, ele diz, e glorificavam a Deus com esse serviço. E ele está falando de oferta para ajudar uma igreja necessitada. Está pegando oferta em uma igreja para ajudar outra igreja necessitada. E ele diz que é uma forma de glorificar a Deus com esse serviço, ofertando. Dízimo e oferta é uma forma de glorificar a Deus. Faz parte da vida do espiritual do crente. Se você não dizime, não oferta, a sua vida espiritual também é afetada. Isso é bíblico. Então deixe de ignorância, deixe de avareza. Não importa o quanto você ganha, Deus quer a sua fidelidade. O seu dízimo pode ser R$1 ou até menos. Deus quer que você seja fiel. Tem gente que não se importa em dizimar, entre aspas, faltando 10 centavos. Não dizimou. Dízimo tem que ser 10% de tudo que se recebe. Detalhadamente, se faltar 1 centavo, que hoje 1 centavo nem vale nada, mas se faltar 1 centavo, não está dizimando, está ofertando. Dízimo tem que ser 10% de forma correta. Fidelidade a Deus. E se for muito dinheiro, tem que ser fiel também. Jesus disse, sede fiel no pouco, que no muito te colocarei. Então tem gente que não é fiel quando tem pouco, porque diz, eu tenho pouco. Quando eu tiver mais, eu sou fiel. Mentira! E tem gente que não é fiel no muito porque tem muito. Diz, eu não vou ser fiel porque eu tenho muito. É muito dinheiro. Se eu dizimar isso tudinho na igreja, o pastor vai fazer isso, vai fazer aquilo, o pastor vai ficar assim, vai ficar... Muito de besteira. Tudo espírito de avareza.
As pessoas não dizimam porque o diabo trabalha no coração das pessoas para não dizimarem. Eu já orei por pessoas que manifestaram com o demônio e o demônio falou que era ele que fazia com que essa pessoa não dizimasse. Eu recebi pessoas na igreja que não conseguiam dizimar. Quando eu orei, a pessoa manifestou com o demônio, foram libertas, começaram a dizimar na igreja. Não foi uma pessoa só. Então o diabo trabalha nessa área. Tem demônios que trabalham na mente, no psicológico, no coração, para que a pessoa não dizime. Porque quando a pessoa dizima fielmente, o diabo sabe que está fechando portas. E esses principados aqui, devorador, cortador, migrador e pulgão, só Deus pode os repreender. É por isso que Deus falou, e por causa de vós repreenderei o devorador. E esse negócio de dizer que... Eu vou entrar na questão dos ladrões aqui, vai ser o último assunto agora. Então a fidelidade do dízimo é uma aliança de provisão, proteção e honrar o Senhor. Então você tem confiado em Deus, a área financeira da sua vida. Se você não dizima, você não tem. O dízimo não é sobre dinheiro, é sobre senhorio. Quem é o dono da sua provisão? Quem é o dono do seu coração? Aonde é que está o vosso tesouro? Onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Qual é o teu maior tesouro? É o dinheiro que tu recebe? Ou é Jesus? Porque tu não tem coragem de pegar 10% e devolver para a casa de Deus como Ele manda, na sua palavra. Então o teu Senhor é o dinheiro. Você serve a Mamon. Você não serve a Jesus, você serve a Mamon. Tem muito mais coisa aqui que dá para falar ainda. Detalhadamente, eu vou fazer outro vídeo falando detalhadamente do devorador, do cortador, do migrador e do pulgão. Fazer um vídeo falando só sobre essas legiões. Agora eu vou responder a pergunta: dízimo pode interferir na salvação das pessoas, sim ou não? Vamos lá. Malaquias capítulo 3, versículo de número 8 e versículo 9. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Quem não dizima, segundo Malaquias fala aqui, que é o texto que explica melhor a questão do dízimo, isso aqui não é lei mais, isso aqui não é lei não. A lei está lá atrás, nós já mostramos a lei. Isso aqui é a palavra de Deus e não é lei. Malaquias é usado por Deus para explanar o dízimo de forma detalhada, mas não é lei. E aqui, ele pergunta, roubará o homem a Deus? É o próprio Deus falando através de Malaquias. Todavia vós me roubais. Está no plural, vós me roubais, dizem que te roubamos nos dízimos nas ofertas. Aqui, Malaquias não está falando dos sacerdotes, como alguns hereges falam. Isso aqui é para toda a nação de Israel, era para todo o povo de Israel. Ah, mas a gente não é Israel, não sei o que. Os heréticos vêm com essas conversas também. Uns dizem que isso aqui era o sacerdote que roubava, mas aqui está no plural, está falando para a nação toda de Israel. Aí outros veem que isso aqui era para Israel, não é para os gentios. Então pega a Bíblia toda do Velho Testamento, as cartas de Paulo, que não foi mandada para gentio, foi mandada só para o povo judeu. As partes bíblicas que foi só para o judeu, vamos rasgar. Vamos ficar só com o texto que foram enviados para pessoas gentílicas. Vamos deixar de heresia. Nós somos o Israel de Deus, irmãos. Nós somos o Israel de Deus. Isso aqui não foi só... foi para a nação de Israel naquela época, que só tinha a nação de Israel. O Brasil, a gente não existia aqui no Brasil. Ou seja, seu pai já morava aqui nesse tempo? Sua mãe, no Brasil? Claro que não. Quantas pessoas vieram de fora, estrangeiros, que não eram nem de Israel, e adentraram em meio ao povo de Deus e obedeceram às regras de Israel? Lembra daquela prostituta lá, que livrou os espiões? Que ela foi integrada ao povo de Israel, mesmo sem ser, e ela foi salva. Lembra que ela está até na genealogia de Jesus? Então vamos deixar de heresia, irmão. O dízimo é para nós. Malaquias é para nós. Então quem não dizima, está claro aqui que é ladrão, está roubando a Deus. Então o dízimo pode interferir na salvação? Vamos para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu vou ficar só com os três, vou deixar os outros porque não é o assunto de hoje. Ladrões, avarentos e roubadores. Ladrões, avarentos e roubadores não herdarão o reino de Deus. Então o dízimo pode sim interferir na salvação.
Ah, mas a salvação é pela graça, já dizia o herege Paulo Júnior, que a casa dele caiu. Estão colocando o dízimo acima de Jesus, o dízimo está salvando ou condenando. Ah, então a salvação é pela graça. Então a pessoa, quando estiver passando necessidade, pega um revólver e vai roubar. Pode roubar, porque a gente está na graça. A pessoa vai deixar de ir para o céu porque é ladrão? Não, segundo Paulo Júnior, a gente está na graça. Agora, roubar o dízimo pode, né? Só não pode sair assaltando por aí. Para Deus, qual é a diferença? A diferença é que você roubando por aí, você vai ser preso, né? Existe uma lei, o Código Penal brasileiro, e a questão do dízimo, não existe mais uma lei de uma nação, mas está na Bíblia, está no Antigo e Novo Testamento. Está antes da lei, na lei, depois da lei, na graça. Dízimo é bíblico e pode sim interferir na nossa salvação. Então, seja fiel a Deus. Não dá mais tempo. Deus te abençoe.